Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom estar aqui na cidade de Natal. E minha gratidão a Deus pela vida do pastor Martim Alves, presidente desta igreja, e também da convenção deste estado. Ao pastor Reinaldo, co-pastor, se eu não estou enganado, esteve conosco quarta-feira, co-pastor aqui da sede, do Templo Central, né? Também ao pastor Almérico, é isso? Não, Arimaldo, pastor Arimaldo, primeiro vice-presidente, que Deus abençoe, obrigado pela recepção, pelo carinho. Ao pastor Albérico Marques, que foi a ponte para nós estarmos aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção e nos receber com tamanha alegria. Ao presbítero irmão Jorge, eu estou aqui por causa do presbítero irmão Jorge. Ele falou que um dia eu estaria em Natal e isso aconteceu. Então, louvo a Deus pela vida do presbítero irmão Jorge e pelos companheiros que vieram também comigo. A minha esposa, a minha gratidão, ela não pôde estar, mas está lá assistindo. Sou pai de 3 filhos, uma família linda, pastor de uma congregação lá na cidade de São José, e atendo ao meu pastor presidente, e trago também um abraço do pastor Ezequiel Montanha, meu presidente, do pastor Anilton, meu vice-presidente, ao pastor Martim e a toda esta igreja. Abra sua Bíblia por bondade em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, por bondade. Capítulo 2 de Filipenses. Aleluia. Verso de número 5. O texto em questão diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, em todo um contexto desta carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos, percebe-se que Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é apontado nesta carta como a alegria dos crentes, como o exemplo dos crentes, como a esperança dos crentes e, por último, como a suficiência dos crentes. Quando nós olhamos para o capítulo de número 2, percebemos que Paulo descreve Cristo como o referencial, o exemplo, o modelo a ser seguido em condutas espirituais, ética e também moral. No capítulo 2, verso 5, até o verso de número 11, o que nós percebemos é a humilhação e a exaltação de Jesus. A cristologia, que é a base para o estudo acerca de Cristo, tem nestas passagens escritas pelo apóstolo Paulo como a mais majestosa e profunda de toda a Escritura Sagrada. E Cristo deve ser para nós o exemplo supremo de alguém que foi totalmente envolvido para servir, tendo o princípio de um servo. E o caráter cristão, nosso caráter cristão, é medido pelo que nós carregamos de Cristo, ou quanto carregamos de Cristo em nossa alma, em nosso coração, em nosso caráter. Se as bases do exemplo a ser seguido Cristo estiver desestruturada, se
estas bases em Cristo não for a imagem e semelhança dele, significa que o nosso caráter está distorcido, ou, por que não dizer, estamos mortos. Como exemplo da igreja de Sardes, a qual Cristo falou, tem nome de que vive, porém está morto. A questão é que seguir o exemplo de Cristo nos torna a imagem e semelhança dele. E ter Cristo como exemplo em nossa vida implica em viver profundamente o caráter dele em nós. Repare que o verso de número 5 do texto a qual fizemos menção começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Literalmente, o texto quer dizer: pensai nisto em vós mesmo. Só que aqui, o texto se refere a um posicionamento de disposição, de ânimo, atitude e estado de espírito. Pedro, escrevendo a sua epístola, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Na Bíblia de Estudo do Discipulado, no rodapé desta Bíblia, da referência bíblica de Filipenses, aponta que o maior teste de servo é ser tratado como servo. E a filosofia do reino de Deus não é títulos, não é menções de honrarias humanas. A filosofia do reino de Deus é ser servo. Você pode ter fama, você pode ter glórias, você pode ser reconhecido entre tantas outras honrarias a que receber. Mas se a finalidade de tudo que recebemos da parte de Cristo não se converter em ser qualificado como servo, de nada adianta aquilo que recebemos aqui. Porque para Deus a maior honraria é ser chamado de servo. E Jesus tinha esse sentimento de servir muito claro no seu coração. Ele mesmo disse aos seus discípulos: o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus materializou o conceito de servir enquanto esteve nesta terra, no seu período ministerial, e revelou aos seus discípulos sobre a máxima de servir. E um conselho eu deixo para você: não espere ser servido para servir, sirva sem ser servido. Não espere aplausos para servir, não espere qualquer manifestação humana enquanto você estiver servindo, porque se receber o papel de servir, perde o seu valor. Sirva sem esperar ser servido. Sirva tendo Cristo como exemplo. Tenha disposição de servir, tendo Cristo como exemplo. Tenha disposição em obedecer, tendo Cristo como exemplo. O galardão daquele que serve, ele vai receber quando passar pelos portais eternos. E a mensagem para o servo vai ser Mateus 25 e 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Em Mateus capítulo de número 25, verso 34, para o servo será dito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Não se preocupem com gente dizendo para você: eu não sei por que você fica servindo ao pastor, eu não sei porque você fica servindo ao seu dirigente, eu não sei porque você fica servindo ao seu líder, eu não sei porque você serve à igreja, eu não sei porque você serve ao teu irmão. Não dê ouvidos a este tipo de vozes que querem tirar a dimensão do servir. Sirva, e se alguém dizer, diga mesmo: eu sirvo ao pastor, eu sirvo à igreja, sirvo ao dirigente, sirvo à mocidade, sirvo a meus irmãos, porque o meu prazer é servir a Cristo. Ora mahashui kamahai. O texto de Filipenses continua demonstrando o caráter de submissão e a humilhação de Cristo. Os versículos 6, 7 e 8 caracterizam a humanidade de Cristo como servo, não deixando de ser divino. Jesus, ele tinha todos os direitos pertinentes à sua posição de ser igual a Deus, mas mesmo assim, ele se humilhou a si mesmo e se tornou servo. Ele não perdeu a sua divindade por se humilhar. Ele não perdeu ou ficou inferior por causa deste ato, mas colocou os interesses eternos e necessidades da humanidade acima de seus próprios interesses e deveres. Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. E daí a ideia da palavra usurpação. Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não apegar-se poderia significar não reter a igualdade com o Pai, a qual, por ser filho de Deus, ele já possuía. Jesus é Deus. Jesus é divino. A sua natureza é divina, mas ele não teve por usurpação ou se igualar a Deus no seu período humano, ao contrário das acusações dos seus inimigos que procuravam matá-lo por violar o sábado, mas também dizer que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Foi precisamente isso que ele recusou fazer: insistir nos seus direitos divinos, usurpar o lugar de Deus. Ele recusou buscar enriquecimento próprio ou autossatisfação. O que devemos entender é que Cristo deixou a sua glória, abriu mão da glória que possuía devido ao fato de ele ser divino. E se Jesus tivesse vindo em majestade a esta terra, de igualdade com Deus, em tudo isso que se implicava, o mundo somente teria se maravilhado com ele e o não teria recebido como seu Salvador. O nosso Jesus não teve reconhecimento, também não teve glória por parte dos homens enquanto esteve nessa terra como Deus encarnado. Contudo, Cristo jamais perdeu a sua posição como Deus. Ele aniquilou-se, literalmente se esvaziou, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E a expressão tomando a forma de servo quer dizer literalmente tendo tomado a forma de escravo. Indica que ele se tornou como um servo, a semelhança de um homem na sua encarnação, e que ele não possuía essa forma antes de se tornar. Porém, é necessário que nós compreendamos por dentro da palavra que o próprio Cristo, em descer à terra e se tornar servo, em descer e adquirir a forma humana, foi morrer pelos pecados da humanidade. Ele veio como um rei, se tornou como um homem, semelhante aos homens, para que se cumprisse as escrituras, e ele fosse à cruz, e morresse na cruz, e aspergisse sangue naquele madeiro, e a nossa redenção fosse consumada, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, e vivo está. Jesus se manifestou na forma de homem,
para que através da sua morte pudesse satisfazer o juízo da lei contra o pecado do homem. O apóstolo João escreve na sua epístola em 1 João 2:2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. E ele se humilhou na forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui está a verdadeira humildade e obediência em ação da parte de Jesus. Há muitos anos antes de Jesus aparecer, o profeta Isaías já havia profetizado sobre este fato de Jesus, lá em Isaías no capítulo 53, verso 2 e 3, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um dos homens esconde o rosto, era desprezado e não fizemos caso. Jesus se sujeitou às necessidades humanas. Jesus ele se sujeitou à existência humana, mas não deixando de ser divino, mas abrangendo na forma humana. Ele foi tentado, ele passou frio, ele teve fome, ele passou por momentos de aflições, ele passou por momentos de choro, ele passou por momentos de angústia, ele foi desprezado, o chamaram de Beelzebu, ele foi torturado, chicoteado, ele foi julgado pela sinagoga dos romanos, porém foi exatamente obediente à vontade estabelecida do Pai, sendo obediente até a morte. E a morte de cruz é o clímax da humilhação de Jesus, é o clímax da obediência de Cristo, pois era uma maneira vergonhosa de ser martirizado, era uma maneira vergonhosa e infame conhecida no período de Jesus. Até a própria lei proferiu uma maldição contra ela, lá em Deuteronômios 21, 22 e 23, os gentios reservavam a morte de cruz aos piores criminosos, aos mais odiados inimigos. Assim, a cruz estava associada à vergonha, e Hebreus capítulo 2 fala que Jesus suportou a cruz. A obediência de Jesus até a morte teve um propósito: aboliu a morte espiritual e trouxe luz e santidade do evangelho ao teu coração. A cruz teve um propósito. Qual foi o propósito da cruz? Te salvar, te tornar um adorador, para que tu levantasse as mãos nesta noite e disseste: tu és o meu Deus e o meu Redentor. E o interessante é que nenhum homem o matou, ele mesmo se entregou. Ele mesmo entregou a sua vida para que se cumprisse a palavra, Gálatas 5:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esta obediência de Cristo resultou na humildade que Cristo exibiu quando se dirigiu voluntariamente à cruz. E nessa ocasião ele era plenamente Deus, mas deixou de lado a glória para cumprir a vontade do Pai, e somente por meio do sacrifício de Cristo, da humilhação de Cristo, que ele foi capaz de cumprir a vontade do Pai e garantir que a profecia de Isaías 53, 4 e 6 fosse cumprida. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Pela graça nós fomos alcançados. Pela graça nós fomos salvos. E em decorrência da auto-humilhação de Jesus, Deus se encarregou de o exaltar soberanamente. E os versículos 9, 10 e 11 traz a ênfase a essa exaltação. E a exaltação de Cristo inclui a sua ressurreição e ascensão. Deus o elevou ao lugar mais alto, cumprindo a passagem do Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus mesmo declarou, depois da sua ressurreição, que todo poder e autoridade foi dada a ele, tanto nos céus como na terra. Não existe ninguém nesse mundo que tem mais poder do que o nosso Jesus. Não tem governo, não tem império, não tem ditador, não tem ninguém, não tem nenhuma nação que tenha mais poder do que o nosso Deus. Ele é poderoso, todo poder e autoridade foram dadas a ele. E o nome de Jesus, olha só que extraordinário, o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Eu quero ver alguém maior do que Jesus nessa terra. Eu quero ver alguém que está acima de Jesus. Não tem, não há, não existe e outro nome igual a Ele. Não há quem pode adorar ao nome de Jesus. Do versículo 9 ao 11, nós temos duas exaltações da parte de Jesus. A primeira já se cumpriu, sendo Jesus exaltado na sua ressurreição e ascensão, estando à direita de Deus Pai. A segunda parte ele vai cumprir todo joelho. Aqui foi cantado: todo joelho se dobrará. Tem gente que hoje não se dobra, que é contra a igreja, que vem com ideologias contra a igreja, que tem raiva de crente, ódio de crente, que diz: eu não vou me dobrar, eu não vou me dobrar. Um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante de Deus, querendo ou não querendo. Ninguém vai poder negar o senhorio de Cristo. Todos terão que confessar que Jesus é o Senhor, ainda que hoje nem todos aceitem o senhorio dele. No dia final, por ele ser o juiz, ninguém poderá negar que ele é também o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A exaltação de Jesus é a evidência clara de que a humilhação da cruz foi necessária, e a comprovação exata de que as escrituras se cumprem rigorosamente, sem perder nenhuma percepção divina. Cristo é e sempre será o nosso maior exemplo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, para a glória de Deus Pai. Amém. E Deus te chama nesta noite: sirva, tendo como referencial aquele que foi para a cruz, que te chamou para servir e que vai usar a tua vida como servo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Quem pode levantar as mãos para o céu e dar glória a Deus bem forte para Jesus? Que Deus os abençoe e que esta palavra fique firme no seu coração, tendo Cristo como exemplo e referencial para a tua alma. Que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade.